Pronto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Estamos começando mais uma aula da Escola Costa Rica com os segundos anos, certo? Então, como vocês sabem, é de praxe, né? A gente botar para gravar já para ficar registrado nosso conteúdo. Aquele que perde o conteúdo que a gente viu em sala de aula, vem aqui na gravação, assiste e deixa um comentáriozinho que eu sei quem está participando das aulas, certo, gente? Muita gente está me pedindo algumas atividades que entraram depois, então eu estou postando, tá tudo que acontece com a gente nas aulas, no conteúdo que a gente vê, é tudo postado no grupo e eu passo para vocês. Então, aqueles que estão atrasados, estão devendo atividades, vão fazendo devagarinho para conseguir fechar o bimestre, né? Porque o bimestre termina agora dia 15. Eu vou fazer análise daquilo que tudo que vocês me enviaram para o meu PV, vou fechar as notas, juntando com o simulado que vocês não podem deixar de fazer. Aí, conforme isso, nós vamos colocar uma nota no sistema, certo? Muita gente ainda não entrou em contato comigo, muita gente não falou comigo, por quê? Porque quando fala comigo no PV, eu pergunto o nome e um registro, porque todo conteúdo enviado para o PV fica registrado, aí não tem como perder. Na hora da nota, eu avalio e vejo as atividades feitas, as propostas que foi pedido e vocês concluíram, para a gente chegar a uma nota, certo, gente? Gente, como vocês viram, sai uma notícia aí que o Estado o Estado não, a Justiça deu um ultimato ao Estado para voltar às aulas presenciais. Provavelmente vai voltar, como já havia falado com vocês, que a proposta, como secretário, que é aquele vídeo que eu postei também, se vocês assistiram, o secretário disse que provavelmente as aulas voltarão em segundo semestre. A Justiça queria que voltasse agora, mas agora não tem como, porque o Estado está se organizando para tentar, pelo menos, vacinar, pelo menos, os professores. O correto seria vacinar todo mundo voltar vacinado, mas como não tem vacina ainda, aí ele está tentando, pelo menos, vacinar aos professores para poder a gente ter um retorno um pouco melhor e as escolas se adaptarem a esse novo retorno, que vocês sabem que tem que fazer aquelas devidas adaptações, tem que ter álcool gel, tem que ter um pouco de distanciamento, não pode ter aglomeração. Então, isso tudo para as escolas voltarem tem que seguir alguns protocolos. As escolas particulares voltaram, por quê? Porque eles investem pesado, que dá retorno, né? Já a escola pública, que investimento tem. Agora, só que o dinheiro para chegar até a escola, vocês sabem que demora um caminho um pouco maior. Mas o governo está se adaptando para poder retornar. Provavelmente, do jeito que está a pressão aí, eu acho que esse segundo bimestre possa ser que volte. E se voltar, como já falei para vocês, não vai voltar 100% presencial. Vai selecionar as turmas, no máximo 50% de cada turma no dia e 50% de cada turma no outro dia. Vai ficar o sistema híbrido. Vai ter as atividades via online e as atividades presenciais. Vamos trabalhar os dois. Como vai ser ainda, não sei, que o Estado ainda está se organizando, mas vamos aguardar para a gente ver. E o Estado autorizou que todos os professores da rede pública começassem a se vacinar agora, a partir de segunda-feira. Então, todos os professores irão se vacinar. Então, a volta está cada vez mais próxima. Certo, gente? Era isso que algumas pessoas estavam em dúvida. Eu espero que eu tenha esclarecido e alguma pergunta pode fazer que eu tento responder. Ok? Alguma pergunta, gente? E eu assisti o vídeo, Assistiu, foi? Pronto. eu vi. Não, né? Então vamos continuar. Pessoal, olha só, para começar nosso E conteúdo, amanhã eu vou tomar vacina. coisa boa. Para a gente começar nosso conteúdo, vocês viram que eu fiz uma revisão de vocês na aula passada de linguagem, né? E faltou passar o vídeo da segunda parte das funções da linguagem. Aí eu quero começar hoje passando a segunda parte das funções de linguagem, para a gente
concluir, a gente começar outro conteúdo, outra revisão, certo? Só um momento, deixa eu encontrar aqui. Já vou deixar rapidinho no instante passa para a gente começar o nosso conteúdo, certo? Só lembrando, a aula passada, que foi funções de linguagem, eu quero concluir hoje com vocês para... Só um minuto. Deixa eu encontrar aqui. Deixa eu encontrar aqui. A internet aqui fica meia... Vamos lá. Deixa eu ver agora se faz o pessoal. E lembrando, gente, daqui a pouco posto a frequência de vocês. E todos assinem, que isso é um documento comprovado, certo? Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês. Quer fazer alguma pergunta antes de começar? Se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, certo? Se não, estão vendo aí já? Deixa eu ver. Tô vendo. Tô vendo. Pronto. Agora vai começar. Vamos lá, vou fechar minha câmera aqui para a imagem ficar melhor e o som. E aí, moçada, voltei com tudo pra quê? Pra terminarmos terminarmos a aula de funções da linguagem que começamos, beleza? Bora lá? E aí, gente, beleza? Ó, hoje vai ter que funcionar, certo? Vai ter que funcionar. Hoje tem, aquele dia não funciona, mas hoje tem que funcionar, certo? Beleza, moçada? Continuando funções da linguagem, falta um trecho pra gente conversar, bem na boa, bem tranquilão aí. Primeira que eu vou falar de hoje, gente, chama-se metalinguagem. Beleza, função metalinguística. O que seria? A ênfase da função metalinguística é no código, certo? Então, como que acontece a metalinguagem? A metalinguagem, pessoas, você imagina assim, eu tenho um filme que fala, que conta a história de um filme. Então, o código falando sobre o próprio código. Sacaram a ideia? Um filme contando a história de um filme, isso é uma metalinguagem. Sacaram essa ideia? Ah, professor, eu já ouvi falar dessa metalinguagem lá nas coisas do Machado de Assis. É verdade, o Machado usava de metalinguagem. Por exemplo, dentro da obra dele, ele colocava um personagem lendo uma outra obra dele. Então, sei lá, colocava lá dentro da obra de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Brás Cubas lendo o Dom Casmurro. Certo? Então, isso é uma metalinguagem, quando o próprio código fala dele mesmo. Ou ainda, imagina que eu tenho uma poesia que fala de poesia. Metalinguagem. Ou ainda eu tenho o exemplo mais legal. E agora a edição vai ter que se virar. Coloca aqui o quadro do Van Gogh. Esse quadro. Pode tirar da tela, bota o quadro do Van Gogh na frente aí, não tem problema não. Olha que legal esse quadro do Van Gogh. O quadro do Van Gogh mostra o quê? É o Van Gogh pintando um quadro, certo? E quem pintou esse quadro foi o próprio Van Gogh. Então, é o Van Gogh pintando um quadro, e esse quadro que ele está pintando provavelmente seja esse quadro que está aparecendo para vocês. Meu Deus do céu! É uma coisa cíclica, redonda, que vai e volta, rodopia. Então, eu tenho o Van Gogh pintando um quadro, e nesse quadro que ele está pintando, provavelmente seja essa mesma fotinha que você esteja vendo. Ou seja, o autorretrato do Van Gogh. Sacaram? É um quadro de um pintor pintando um quadro. Metalinguagem. Susi, pensa assim, ó, nos tempos atuais. Eu tenho um fotógrafo tirando foto de alguém e ele mesmo tirando foto dele e tirando a foto. Tipo umas selfies. Espera aí. A gente tem que fazer uma máquina fotográfica. Eu sou fotógrafo. Faz de conta. Aí eu tenho eu batendo foto de mim mesmo batendo uma foto. Metalinguagem. Certo? Então é o código falando sobre o próprio código. Maravilha? Tranquilão?
bem na boa, temos várias imagens de metalinguagem que tem aí pela internet afora. Você pode depois dar uma bisoiada aí. Além desse quadro do Van Gogh que nós mostramos para vocês aqui, certo? Outra função bonitinha que nós temos é a função fática. Função fática tem ênfase no canal. Ou seja, a ideia da função fática, não, meu Deus do céu. A ideia da função fática é ter ênfase no canal. Fazer com que aquilo que é produzido tenha um efeito, ou seja... pensa em ruídos, porque fático vem de ruído, isso é função fática, aí ela estabelece um ruído. Então eu estou numa comunicação com alguém e falo, ei, presta atenção em mim, presta atenção em mim, ei, esse ei que eu estou utilizando, isso é função fática, porque eu tenho a função de te chamar a atenção, de interromper nosso diálogo e te chamar a atenção. Ou ainda falo assim, alguém está falando comigo, fala, Nosley, hã? Esse também é função fática. Os ruídos que eu tenho na comunicação, que ajudam a marcar, chamar a atenção, para pegar a sua atenção, grudar essa atenção, isso é função fática. Todo ruído de uma comunicação que gravar, que ficar grudadinho na sua cabeça, isso é função fática. Alguém pode pensar assim, professor, mas eu já vi então, sei lá, em outros lugares a função fática. Sim, nos últimos tempos aí, vimos funções fáticas em vários lugares, especialmente aonde? Música. Tem muita música com função fática. Ei, psiu, beijo, ei, psiu. Outra função fática. Função fática, chama atenção, gruda na tua cabeça, você não esquece jamais isso, certo? Função fática. Função fática, todos os ruídos que chamam a tua atenção, que grudam na sua cabeça, função fática. Bará, 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 bere, bere, bere. Eu vou pegar você. Tudo isso, função fática, certo? Ruidinhos na comunicação que gravam, chamam a atenção, segura a tua atenção. ênfase no canal. Beleza? Então, normalmente você vai encontrar esse oi, psiu, ei. Isso tudo é função fática. Sabe quando a pessoa fala assim, e aí, tipo assim, né? Então, né? Tipo assim, né? Esse tipo assim, né? Função fática. Certo? Função fática. Tranquilaço? De boa? Muito bem. Então, a ideia dela é testar o canal de comunicação e tentar avaliar o nível de entendimento das pessoas, chamando a atenção. Isso é a função fática. Beleza? Outra funçãozinha que nós temos chama-se função poética. Ah, que bonito. A função poética, gente, tem a ideia, eu tenho como prioridade fazer o quê? Função poética preocupa-se com estética. Certo? Função poética preocupa-se com estética. A estética, beleza, ou sonora, ou visual, isso é função poética. Beleza? E aí, o principal foco da função poética é preocupar-se com a estética e com a beleza. Então, você vai ter aí, tanto em poesias, pode pegar qualquer poesia aí, o amor é fogo que arde sem se ver, Camões, beleza? Ou até mesmo em imagens. Quer ver? Põe essa imagem bonita aí. Olha só. Essa imagem bonitinha aí, que roda na internet também, tem a moça sendo abraçada pelo texto. Você pode imaginar várias coisas. Tem uma beleza poética por trás disso. Tem uma função poética. Porque pode ser que ela seja envolvida pelo texto, ou ela está envolvida pelo texto, ou ela é apaixonada pelo texto. Tem várias possíveis interpretações nessa imagem bonitinha aí. Beleza? Então a função poética tem como prioridade a estética. Ou então, olha só essa bonitinha aí, do Marcelo Moura, ó. Giro. Ela representa, com a própria palavra, o nome que ela dá. Então, giro, né? E aí ela representa um giro, certo? Tem várias outras nessa mesma pegadinha aí. Ou seja, tenho a função poética, porque se preocupa com a estética, com a beleza. Tranquilo? Fácil? Suci. E, gente, uma coisa mega importante. As funções da linguagem podem acontecer juntas. Não tem problema aparecer função fática e poética junto. Não tem problema aparecer metalinguística e poética junto. Não tem problema, gente. Elas podem caminhar juntas nos mesmos textos, tá? Não tem problema nenhum. O que importa é que elas estejam aparecendo. Ou seja, sempre eu tenho um tipo de função da linguagem dentro de qualquer texto. Porque todo texto tem uma ênfase em alguma coisa, uma intenção, certo? Ou intenção no emissor, ou no receptor, ou na mensagem, ou na estética, ou no canal de comunicação. Sempre tem uma intenção. Tranquilaço? Fácil. Pessoas, vai cair no Enem, tenha certeza disso. Nos últimos anos, caíram pelo menos 4 a 5 questões por prova de Enem sobre função da linguagem.
O Enem caiu de uma maneira bem tranquila, bem fácil, bem sucio, que nem mousse, bem leve como a neve, bem de boa na lagoa, bem manso, feito ganso. Pronto, pessoal, era isso que eu queria fechar, aquele conteúdo que a gente trabalhou na aula passada, e deixar aqui para chamar a atenção de vocês. O quê? Que isso é muito importante, não só para a gente que está estudando, mas para todo a nossa convivência, porque isso é muito cobrado em concursos públicos, muito cobrado no Enem, como mesmo o professor falou. Então é bom vocês acordarem, porque toda função, toda palavra, toda conversa que a gente tem uma função da linguagem. A língua portuguesa tem uma função da linguagem. O que eu estou fazendo agora com vocês é uma função da linguagem. Então é bom a gente ter esse conhecimento, não decorar, aprender. Certo, gente? Então, esse conteúdo para a gente fechar aquela revisão, que isso é assunto do primeiro ano, né? Revisando, que a gente vê para... Tem outros conteúdos que o segundo ano precisa fazer essa revisão, certo? Antes que a gente comece, eu quero fazer uma chamadazinha para saber se vocês estão aí, porque eu falo, não vejo, né, o rosto de vocês, só a foto ou a letra, como já pedi várias vezes para trocarem a letra, ainda não trocaram, ainda tem gente que está a letra, não colocou uma fotinha para eu conhecer vocês. Vamos lá, uma chamadazinha para ver se vocês estão aí, certo? João Vitor, João, Micaele, Oi, tô aqui. Emerson, Presente. Amanda Larissa, Maria Beatriz, Presente. Diego, Presente. Cláudia, Presente. Maria Gardênia, Tô aqui. Cauã Presente. Lopes, Presente. Pedro Paulo, Érica Samara, Presente. Carlos Gabriel, Presente, professor. Yasmin, Presente. Juliana Prígio, Zaqueu, Presente. Fernando, Presente. Gel Mirella, é? Presente. É Gel seu nome, é? Mirella? Giovana Mirella. A Giovana, porque tem Gel aqui, né? Maiara Góes. Maiara, pronto. Pronto, gente, sei que vocês estão. E olha só, pessoal. Então, daqui a pouco eu estou liberando a frequência de vocês assinem, que é bom, é um documento. E como vocês sabem, são 4 primeiros anos. Então, a frequência nas aulas online é muito pouco, é muito baixa, então é complicado. Então, se aqueles alunos que não assistem aqui, assistem lá a aula gravada, ainda dá o jeito. Agora, se o aluno não está assistindo, não está participando, aí complica como a gente vai chegar ao êxito, chegar ao conteúdo que a gente quer, certo? Então, essa quinzena foi passada o material físico, muita gente ainda não entregou atividade, e foi passado também do Clube da Leitura, uma atividade para vocês. Foi isso? Foi isso, gente? E Qual a algumas... atividade da leitura? O Clube da Leitura, se eu não estou enganado, foi um conto que eu pedi a vocês. Foi isso, gente? Vocês estão lembrados? Ah, foi. Pronto. Então, esse conto para vocês criarem, que é uma produção textual, né? Quer queira que não é uma produção textual, que a gente vai trabalhando também conforme a nossa disponibilidade. Provavelmente, quando a gente voltar, a gente pode trabalhar mais. Vai ser, assim, presencial, a gente vai ter mais contato e a gente pode fazer mais atividade. Mas online, a gente sabe a deficiência que algumas pessoas têm, né, de internet, telefone não suporta, e fica complicado essa participação. Até aí a gente entende, mas quando o aluno quer alguma coisa, como eu sempre faço, deixar a aula gravada, já para evitar esse tipo de, vamos dizer, de distanciamento entre o professor e o aluno. Porque o aluno fica conhecendo quem é o professor e conhecendo o conteúdo que a gente trabalha, certo? Gente, então hoje
terminei funções de linguagem, eu quero também agora trabalhar com vocês sobre conjunções, porque conjunções, ela tem uma importância grande na construção do texto. Vocês viram que a gente fez uma revisãozinha sobre conjunções na aula passada, na construção do texto. Agora eu preparei uma aula mostrando quais são as conjunções e quais a gente usa, precisa ter esse conhecimento para a gente usar no nosso dia a dia. Porque um texto sem conjunção, como a maioria de vocês já sabe, que já foi explicado, o texto fica sem sentido. E a conjunção é isso, para dar um sentido ao texto, para ligar uma palavra ou amarrar uma palavra na outra, fazer aquela ligação, fazer aquela junção e passar aquele enunciado que a gente tanto quer. Porque é diferente eu estar aqui apresentando essa aula a vocês, conversando, explicando verbalmente, diferente de eu chegar a escrever a aula com todo o conteúdo que eu quero dar e fazer aquela escrita que você entenda do que eu estou falando. Claro, eu tenho que ter uma habilidade diferente da fala para que todo o conteúdo que eu passe, vocês entendam. E se eu não tiver essa habilidade, ou não tiver uma conjunção correta, uma preposição, ou um verbo de ligação que dê aquele sentido, vai ser mesmo que nada, que você vai ler e não vai entender nada. Por isso que é a importância de vocês estarem atentos o poder e a necessidade que tem para a gente aprender o que é conjunção, certo? Deixa eu transmitir aqui, vamos falar um pouquinho para a gente esclarecer que isso também não é novidade, coisas que vocês já viram, coisas que vocês já estudaram. É mais uma revisão mais aprofundada, porque agora, como diz, vocês estão no segundo ano, então o negócio já começa a apertar mais um pouquinho, certo? Deixa eu transmitir aqui para ver se vocês veem aí. Deixa eu ver aqui. Estão vendo aí, né, gente? Sim. Pronto, então vamos lá. Então, vamos começar a nossa brincadeira de hoje, certo? Olha só. Conjunções, como eu já expliquei a vocês, conjunções é aquelas palavrinhas que a gente precisa dela. Não, agora eu não vou usar não, porque eu não tenho para que serve. Então, agora nós vamos entender para que serve de verdade as conjunções, certo? Assim como a preposição, a conjunção é um importante elemento de conexão entre as orações. A conjunção é a palavra invariável que liga duas orações ou dois termos semelhantes em uma mesma oração. Vejamos a seguir. Olha só o enunciado aqui, olha só a oração. O garoto segurou o brinquedo e mostrou quando chegou da escola. A partir do exemplo, podemos analisar três informações. O garoto segurou o brinquedo, o garoto mostrou e o garoto chegou da escola. Então, quer dizer, são três orações que a gente quer dar em uma informação só. Se eu não tivesse essa habilidade de encontrar a conjunção certa para ligar estas orações, eu precisaria falar assim, ficaria um texto feio, um texto meio solto, né? Eita, o garoto segurou o brinquedo, o garoto mostrou, o garoto chegou da escola. Isso para uma produção textual que vocês têm que acordar, está chegando perto desse teste mesmo, que é o Enem da vida, vocês têm que ter essa habilidade na construção de texto. Aí tem que aprender a usar, que a gente ligue várias orações por meio de conjunções, sem precisar estar repetindo muitos nomes. É como esse caso aí. Logo, a segunda oração está ligada à primeira por meio de e a terceira oração liga-se à segunda por meio de quando. As palavras e quando ligam, portanto, orações. Por isso, são chamadas de conjunções. Conjunções coordenadas. Então, nessas conjunções, aí nós vamos falar um pouquinho nas coordenadas e nas subordinadas. Vocês já entenderam o que é as conjunções, que serve para ligar uma oração a outra, para dar sentido ao nosso enunciado, ao nosso texto, que a gente pretende passar essa informação. Então, quais são as conjunções coordenadas? As conjunções coordenativas, também conhecidas como conjunções coordenadas, estabelece uma ligação entre as orações coordenadas, uma coordena a outra. No entanto, é importante destacar que estas orações não dependem sintaticamente das outras, assim como também ligam termos que têm a mesma função gramatical. Olha só, a locução conjuntiva, o que é isso?
Há ainda a locução conjuntiva, que ocorre quando duas ou mais palavras exercem a função de conjunção, como os casos de ainda que, desde que, assim que, uma vez que, antes que, logo que. Então, por que esse nome de locução? Porque ela tem mais de uma palavra fazendo a função de conjunção. Por isso, na língua portuguesa, é conhecida como locução conjuntiva. Olha o exemplo. Professor, Oi. aqui ainda tá a capa do slide. Hoje não está passando. Não acredito não que não está passando. Peraí. Agora apareceu. Apareceu? Deixa eu ver Apareceu. aqui. Vamos ver se vai. E aí, tá aparecendo? Tá em conjunções. Apareceu? Apareceu conjunções. Mas abaixo de conjunção apareceu alguma coisa? Apareceu o texto. O texto. O Tá assunto, aparecendo. né? O assunto está aparecendo, né? Tá. Pronto, então vamos lá. Deixa eu ver, voltar. Aqui, onde eu estava. Aqui, tá aparecendo aí oração. Conjunções coordenadas, vocês estão vendo, né? Não apareceu, não. Tá em conjunções ainda. Peraí, viu, gente? Só conjunção. Agora foi. É porque. Deixa eu só. É porque esse sistema a gente tem que. Deixa eu apresentar de outro modo. Eu queria apresentar slide, mas slide às vezes dá esses pepinos. Deixa eu salvar aqui como PDF. Para a gente. Para a gente ver se fica melhor. Só um minuto, certo? Que às vezes tecnologia a gente trabalha, tenta e o danado ainda dá balão na gente. Agora, eu acho que agora vai. Deixa eu transmitir de novo para vocês, para a gente começar. Agora eu vou transmitir como PDF. PDF acho que fica melhor agora. Agora me diga, vocês estão vendo? Tô vendo. Isso, muito bem. Então agora vamos lá. Como falei, né? Essa foi a apresentação do slide, vamos descer mais um pouquinho. Conjunções, olha só, gente, conjunções. Então quer dizer o quê? Conjunções, como eu estava explicando, né? Aqui que eu cheguei nessa parte do três orações, e você tem a necessidade de juntar essas três orações em uma só. Se a gente não tiver uma habilidade, como a gente vai fazer? Aí a gente vai repetir o garoto, aí vai ficar aquele texto meio complicado. E para o Enem, um aluno do ensino médio, precisamente do terceiro ano, não pode perder essa habilidade. Então, a junção que se deu foi essa aqui, juntando a conjunção para juntar as três orações em uma só. Então, veja como ficou. O garoto segurou um brinquedo e mostrou quando chegou da escola, tá vendo? Juntei as três orações em uma só. É isso para que servem as conjunções. Então, nós vamos falar um pouquinho dessas aqui. Essas são os carinhas que a gente fala agora. Conjunção coordenada. Pelo nome já é. Elas são coordenadas, elas coordenam outras orações. As conjunções coordenativas, também conhecida como conjunções coordenadas, estabelecem uma ligação entre as orações coordenadas. No entanto, é importante destacar que estas orações não dependem sintaticamente das outras, assim como também ligam termos que têm a mesma função gramatical. Locução conjuntiva. O que é isso? Vamos explicar, que eu já comecei a explicar. Quando fala, gente, olha só, quando fala em locução, você sabe que tem mais de uma palavra. Mesma coisa dizer locução adverbial, então você vai encontrar mais de um advérbio. Locução verbal, você vai encontrar mais de um verbo. Então, quando se fala em locução, é mais de uma palavra. Bote isso na sua cabeça que é bom a gente ter esse conhecimento, certo? E ainda, a locução conjuntiva que ocorre quando duas ou mais palavras exercem a função de conjunção, como os casos, ainda que, olha só, que a gente usa às vezes esses termos e a gente não sabe que são conjunções, desde que, assim que,
uma vez que, antes que, são todas conjunções que a gente usa em nossos textos. Então, vejam bem. Olha o exemplo. Ele participará da festa desde que você faça a sua parte. As conjunções coordenadas, então, o que dá a ideia aqui é o seguinte, que uma conjunção ou uma oração coordena a outra. Você vê, ele precisará da festa, está bem claro aqui, está coordenando essa aqui. Por quê? Porque você faça a sua parte. De quê? Ele participará da festa se você fizer a sua parte. Por isso que ele dá o nome, conjunções coordenadas, porque uma coordena a outra, uma dá o sentido da outra, certo? Vamos lá, continuando. Então, as conjunções coordenativas recebem o mesmo nome dos tipos de orações coordenadas sintéticas, que vocês viram isso no 8º ano. Vocês lembram isso do 8º ano, gente? Orações coordenadas sintéticas? Me respondam. Lembram? Eu lembro que eu já estudei isso. Eu não lembro, não. Ó, tá vendo? Então, depois eu vou precisar fazer uma revisão para vocês relembrarem, porque isso a gente já fez. É agora, depois do 2º ano ao 3º ano, que a gente tem que ter esse conhecimento para poder entender os outros assuntos. Se a gente não ter, fica mais complicado a gente entender o assunto que vem depois. Mas isso depois eu vou fazer uma revisão de todos os assuntos que eu acho importante, que eu tenho certeza que vocês podem ter esquecido, certo? Então, as orações coordenadas é o nome dos tipos de orações coordenadas sintéticas. Olha só, aqui tem a assindética e a exceção sintética. Conjunções aditivas, que ela expressa o quê? Quando é uma conjunção aditiva? Quando ela expressa soma. Conjunção adversativa. Então, ela expressa uma oposição. Vocês têm que ter esse conhecimento para quê? Para quando vocês encontrarem no texto, ou na questão que vocês estiverem fazendo e cobrar essa habilidade, vocês têm que saber. Encontrem naquela oração qual a conjunção que tem um valor de adversativa. Aí você tem que entender o que é adversativa. Então, ela expressa oposição. Então, uma conjunção adversativa é aquela que a gente... É a mais clássica, né? Mas, que ela dá o sentido de oposição. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho dela. Conjunções alternativas, que expressa alternância de fala, conjunções conclusivas, que expressa conclusão do contexto, e as conjunções explicativas, que está explicando algo, certo? É esse conhecimento que você tem que ter de quais conjunções ela pode ser cobrada dentro do seu texto. Então, vamos lá ver os tipos de conjunções. Olha só, aditivas. Quais são as conjunções que, dependendo do contexto, tem um valor de adição? Vamos lá. Ó, mas ainda, né? Mas também e nem. Exemplo, gosta de chocolate, mas também de vegetais. Então, quer dizer, ele dá o sentido, se gosta de chocolate, mas também, então ele tem aquela característica de adição. Já a adversativa, contudo, entretanto, mas, olha só, que o mais, ele é uma das conjunções que às vezes ele tem valores diferentes. E é bom a gente entender, porque às vezes você encontra um mais no seu texto. Aí você diz, o professor disse que aqui o mais, ele é adversativo. Mas só que ele, dependendo onde ele caia, dependendo do contexto, ele pode ter um sentido de adição. Mas aqui ele está dando adversidade. Veja bem, ó. Contudo, entretanto, mas, não obstante, no entanto, porém, todavia. Por isso que eu chamo a atenção de vocês entenderem o contexto da oração, para a gente poder entender qual é a conjunção que se pede. Olha só, correu muito, no entanto, a conjunção, no entanto, não conseguiu chegar. Então, esse entanto aqui, olha a adversidade. Então, ele corre muito, mas não chega. Então, ele está tendo uma adversidade aí, não é? Já a alternativa é uma das conjunções que é fácil da gente encontrar, porque
ela sempre vem já, ora, quer. Então, não ouvia ou fingia não ouvir. Então, quando tem essa expressão ou, a gente sabe que tem uma conjunção alternativa. Então, é bom você já colocar isso na cabeça, mas quer dizer, professor, preciso decorar isso tudo? Não. Você não precisa decorar. Você tem que ter esse conhecimento e como a gente aprende, não é decorando que a gente vai assimilar, a gente tem que aprender. Aprender como? É como eu falei, nas minhas aulas sempre eu falo, o segredo da língua portuguesa, gente, é a leitura. Se a gente tem aquele hábito de leitura, aquele hábito de prestar atenção do que está lendo, isso aqui fica condicionado na sua cabeça, quando você vê, você já entende, porque você vai entender pelo contexto, não uma coisa separada, certo? Então, as orações, as conjunções conclusivas. Então, ela tem esse sistema assim, então, logo, pois, que vem sempre depois do verbo, por conseguinte, por isso e portanto. Olha só, farei todos os exercícios, logo, terei um bom desempenho. Então, quer dizer o quê? Então, ele tem um sentido de conclusão. Vocês estão prestando atenção que, para a gente entender uma conjunção, a gente não precisa focar muito nelas para decorar e saber quais são. Não, a gente vai entender o contexto da oração. Se toda a oração que ela diz. Quando a gente entende, fica mais fácil. Farei todos os exercícios, vírgula, logo terei bom desempenho. Então, é uma conclusão. Se você conclui o que você está fazendo, você vai ter algo de benefício. Isso é a conclusiva. Explicativa. Essa é uma das mais fáceis, porque sempre vai explicar algo. Pois, quando ele vem antes de verbo, por quanto, porque e que. Então, venci, porque sou deixa eu tirar isso aqui. Vamos. Venci porque sou a melhor cozinheira. Olha, esse porquê, ele tem o mesmo som de pois. Vocês podem ver, pois sou a melhor cozinheira. Então, você pode trocar também. E pelo contexto, a gente vê qual foi por que ela venceu. Qual foi a justificativa? Porque ela é a melhor cozinheira, certo? Agora, isso nós falamos conjunções coordenadas. Nós vamos agora falar um pouquinho das conjunções subordinativas, que são as conjunções subordinadas, certo? Vamos lá. Conjunções subordinativas, que são isso? Vamos relembrar. As conjunções subordinativas são os termos que ligam duas orações sintaticamente dependentes. É o contexto da frase o que determina o tipo de relação estabelecida pela conjunção. Portanto, o contexto é fundamental. As conjunções não desempenham função sintática na oração e são ligadas somente pelos conectivos. As conjunções subordinativas dividem-se em, olha só, em causais, concessivas, deixa eu ver se eu coloco aqui para concessivas, condicionais, comparativas, finais, proporcionais, temporais, comparativa, já está repetindo, não foi? Consecutivo e integrante. Vamos entender, falar um pouquinho de cada uma delas, para vocês entenderem. É como eu disse, ela tem as particularidades, mas a gente só entende melhor quando a gente vê a frase dentro do contexto. Olha só, esses tipos de conjunções é a subordinativa. Por quê? Porque ela é subordinada de outra. Vamos entender como. Então, as causais. Porque, pois, vocês notem que o porquê também eles gostam de aparecer. Ele gosta de aparecer em outros tipos de conjunções. Não é? O pois também, por quanto, como, então no sentido de porquê, pois que, por isso que, a que, uma vez que, visto como e que. Então, esse tipo de conjunção são as conjunções subordinativas de causa, causais. Então, veja bem, entenda o contexto. Estava bem porque dormi. Então, a causa da pessoa
está bem é por quê? Porque dormiu. Se ele não dorme, não estaria tão bem. Certo? Vamos lá. Concessiva. O que quer dizer essa conjunção? Quais são os termos que faz a gente lembrar o que é uma conjunção concessiva? Embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, bem que, se bem que, apesar de que, nem que e que. Agora, imagine, gente, se a gente fosse ter que decorar tudo isso aqui, saber quando cai, para a gente saber qual é uma conjunção concessiva. Seria impossível. Ou quase impossível, né? Tem gente que ainda decora, mas aí um dia você vinha esquecer. Por isso que o importante é você aprender. Você entender o contexto da oração para saber qual o valor que ela tem, se é causal, concessiva, condicionativa, conformativa e final. Então, olha o contexto. Embora ficasse calma, olha a conjunção aqui, ó. Embora ficasse calma, sempre tremia. Então, dá uma continuidade, né? Embora ficasse calma, sempre temia. Então, quer dizer, ela, por mais que ela ficasse calma, ela estava tremendo. Então, essa oração, ela tem a ver com a concessão. Já condicional, que as condicionais, já tem um valor mais de condição. Fica mais fácil que a gente entende. Então, é o se. Então, esse se, ele, na cara, a gente já entende que ele tem o valor de conjunção de condição. O caso, o quando, o conquanto, que, salvo se, sem que, dado que, desde que, a menos que, a não ser que. Então, vamos para o exemplo. Se tivesse viva, não a reconheceria. Então, quer dizer, a condição que a conjunção está ali mantendo. Olha só, se tivesse viva, não a reconheceria. Então, se não estivesse viva, você reconheceria, como se tivesse viva, certo? Então, ele está dando aquela situação de condição. Já a conformativa, que é outra conjunção também, que é fácil da gente entender o contexto. Por quê? Porque ela tem conformidade com a oração. Então, veja bem, quando fala conforme, como, segundo e consoante, sempre está com aquele sentido de conformidade, a gente entende que é uma oração, uma conjunção conformativa. Então, veja e entenda o enunciado. Aflita como o coração de mãe. Então, olha só a conjunção aqui. Aflita como coração de mãe. Então, a conformidade. Então, ele se conforma com a situação, porque é mãe. Já a oração final, o valor dela, todo mundo já... Eita, que círculo bonito isso eu fiz. Já a conformidade tem um valor de... as finais, né? Tem um valor de final. Então, é interessante que a gente entenda o contexto para entender as conjunções, porque se a gente não entende, aí fica complicado. Então, as características das conjunções que têm valor final são para que, a fim de que, porque, no sentido de que e o próprio que. Então, são relativamente já conhecidos como conjunções finais. Olha o exemplo. É tarde para que reverta o estrago. Pronto. Então, quer dizer, já estragou, já acabou. Então, é tarde, então não tem como. Por isso que no contexto a gente já entende que é uma conjunção final. E a conjunção proporcional? Proporcional, aí tem estas conjunções à medida que, ao passo que, mas, como eu digo, se a gente for decorar todas essas conjunções, vai ficar difícil e a gente não decora. Por isso que a gente tem que entender o contexto. O contexto aqui. Não gostava de João, quanto mais de Margarida. Então, a proporção. Então, você dá para entender que o texto, que o enunciado, ele está proporcional. Não gostava de João, quanto mais
de Margarida. Se eu não gosto dele, imagino do outro. Então, quer dizer, uma proporção, certo? E de temporal também é fácil da gente identificar. Por quê? Porque ela fala tempo. Tem essas conjunções que chamam a atenção, mas isso é de caráter da gente ter conhecimento, não se preocupar em decorar, mas ter o conhecimento. O importante é você conseguir entender o contexto aqui, do exemplo. Desaprovou o comportamento do marido assim que, olha a conjunção, assim que soube do acontecimento. Então, desaprovou o comportamento do marido num tempo. Então, é o tempo que soube do acontecimento, certo? Já a comparativa tem aquela função de comparar. Também é fácil a gente identificar. E ela traz sempre características que, do que, menos, maior, menor, melhor, qual. Então, veja bem. As ideias chegavam como entrega rápida. Então, veja bem, olha só, as ideias chegavam como entrega rápida. Então, está comparando com a conjunção aqui, ser uma entrega, as ideias chegavam como entrega rápida. Então, as ideias chegavam rápida. Então, quer dizer, está fazendo essa comparação. É onde a gente entende a conjunção comparativa. Já a consecutiva tem aquela ideia de consequência. Aquela que vai e vem depois uma consecutiva, uma depois da outra. Que ela sempre vem com as características que, de modo que, de maneira que. Mas o que a gente deve se preocupar é pelo contexto. Olha só o exemplo. Os fatos era tão inusitado que tentou escapar. Então, veja bem, vamos dizer, ele dando a continuidade à fala. Os fatos era tão inusitado que tentou escapar. Então, dá a entender que é uma conjunção consecutiva. E as conjunções integrantes, que sempre vem o que, o e se, a gente entende também pelo contexto. Então, é como eu falo para vocês, nada de se preocupar de decorar as conjunções, e sim entender o contexto. Tudo na língua portuguesa, quando a gente entende o contexto, fica mais fácil da gente compreender. A verdade é que te adoro. Olha só, então, essa é uma oração que integra a outra. A verdade é o quê? É que te adoro. Então, uma é integrante da outra, uma depende da outra, certo? Vamos lá, continuando. Deixa eu ver aqui. Conjunções causais são aquelas que expressam uma oração subordinada que denota, que fala a verdade, vamos dizer, que fala a verdade, que denota causa. Por exemplo, olha só, cozinho bem porque pratiquei muito. Então, quer dizer, porque ele é um bom cozinheiro, porque ele treinou muito. É uma causa dele ter treinado muito. Ou aqui, saiu mais cedo, visto que o filho ligou. Então, olha só, saiu mais cedo porque qual foi a causa dela ter saído mais cedo? Porque o filho ligou. Já a conjunção concessiva, vamos entender ela aqui. São as conjunções que indicam uma oração em que se admite um fato contrário à ação principal, mas incapaz de impedi-la. Exemplo, embora ficasse nervosa, sempre se saía bem. Então, é uma concessão. Embora ela ficasse nervosa, mas sempre saía bem. Ou aqui, Margarida, posto que, muito emocionada, voltou para a rua. Então, isso quer dizer o quê? Então, posto que, muito emocionado, voltou-se para a rua. Mesmo assim, ela voltou-se para a rua. Já as conjunções condicionais, vamos lá entender qual é a condição para a gente entender dentro do contexto. Inicia uma oração subordinada em que é indicada uma hipótese ou uma condição necessária para que seja realizado ou não o fato principal. Exemplo, olha só. Se a encontrasse, com a conjunção se, é a condição, já está na cara que a gente está vendo a condição, não a reconheceria. Ou tudo o que quiser, desde que coma todo o jantar. Então, veja bem, com uma condição para ele comer todo o jantar, ele vai ter tudo o que quiser. Já a conjunção conformativa, são chamadas conjunções
conformativa, aquelas que iniciam uma oração subordinada em que se exprima conformidade, que ele aceita que o pensamento do outro, né? Vamos dizer assim, ó, conforme o presidente, os juros têm que cair no próximo ano. Então, o que acredita o presidente, os juros têm que cair no próximo semestre. O artista repassa as impressões como lhe chegam à alma. Então, conforme chegam à alma, certo? Já as conjunções finais, já está dizendo, final, né? Essa é mais fácil a gente entender o contexto. As conjunções finais iniciam uma oração subordinada, indicando a finalidade da oração principal. Exemplo, é tarde para que venha até aqui. Então, é uma condição, então eu não vou lá, por quê? Porque é tarde. Então, a conjunção final. Apertei o ferimento a fim de que diminuísse a dor. Então, qual foi o intuito de você ter apertado o ferimento? Para diminuir a dor. Essa é uma conjunção final. Certo, gente? Então, vamos lá, continuando. Conjunções proporcionais. As conjunções proporcionais iniciam uma oração subordinada em que mencionamos um fato realizado para realizar-se simultaneamente com a da oração principal. Exemplo, ó. Então, ele está iniciando. À medida em que o tempo passava, confortava-se. Então, a proporção que o tempo passa, se confortava. Não gostava de Nova York, quanto mais de Los Angeles. Então, a proporção, já não gostava de Nova York, imagine de Los Angeles. E a conjunção temporal quer dizer conjunção de tempo. Então, veja bem, vamos continuar a nossa... Deixa eu ver quem chegou. Algum comentário no chat, gente? É um assunto bom, a Maria Beatriz, de trabalhar. Agora, como eu falo para vocês têm que entender o contexto, porque se você não entende o contexto, você se perde todinho. E esse assunto, ele é muito cobrado também, as conjunções, não só nos textos que a gente faz, mas também ele é cobrado em Enem. Tem muitas questões que caem sobre conjunções. Então, as conjunções temporais, vejam bem. As conjunções temporais são aquelas que indicam uma oração subordinada indicadora de circunstância de tempo. Então, essa aqui fica fácil porque a gente entende o tempo, né? Veja bem, no contexto, desaprovou a decisão do conselho assim que soube do ocorrido. Então, o tempo que soube o ocorrido, ou apenas pegou a blusa e saiu a correr pelas ruas do Rio de Janeiro. O tempo que pegou a blusa, tá vendo? Então, ela tem relação com o tempo, essa conjunção temporal. Já a conjunção comparativa, essa é fácil da gente também identificar, porque é de comparação. São aquelas que inicia a oração, que encerra o segundo integrante de uma comparação, de um confronto. Olha o exemplo, as ideias eram boas, e é uma clássica, né? A conjunção comparativa vem sempre como na época da escola. Já as conjunções consecutivas são as conjunções, são aquelas que iniciam uma oração na qual é indicada a consequência que foi declarada na oração anterior. Entenda o fato. Os fatos eram tão absurdos, olha a conjunção aqui ligando uma oração na outra, que tentou escapar da situação. Então, por que ele tentou escapar da situação? Porque os fatos era tão absurdo, então a consequência, né? Consecutiva. O som estava tão alto que as paredes da sala tremiam. Então, olha ali. Por que as paredes da sala tremiam? Porque o som estava tão alto. Tem uma consequência, vamos dizer, uma continuidade. Essa é a palavra. Já as conjunções integrantes uma integra a outra conjunção. Elas são utilizadas para introduzir a oração que atua como sujeito, objeto direto. Como eu já disse a vocês, tem que ter esse conhecimento que a gente vai requerer essa habilidade para poder entender o que é uma conjunção integrante, porque se a gente não conhece o que é um objeto direto,
um objeto indireto. A gente vai ficar meio perdido quando tiver de encontrar. Saber o que é um predicativo complemento nominal ou aposto de outra oração. Então, veja bem. Exemplo. A verdade é que não vivo sem você. Então, ela complementa a outra. Ela é integrante da outra. Não tem como ela dizer que ela tem valor sozinho. Ela depende da outra. Por isso que o nome é conjunções integrantes. Pronto, gente. Chegamos mais um final dessa revisão que eu queria fazer com vocês, que é sobre conjunções. É um assunto chato, por quê? Porque ele é detalhista, a gente tem que entender esse conteúdo, mas é como eu digo, não é o caso de você se preocupar e entender todo esse conteúdo, entender todas essas conjunções. Você tem que entender o contexto, porque quando ele vem pedindo, ele pede o quê? A conjunção na oração tal, ela é uma conjunção coordenativa, consecutiva, conformativa. Aí, nesse contexto, que você sabe o que é uma conjunção comparativa, conformativa, que você vai entender e chegar à resposta. Certo, gente? Agora, quero ouvir vocês. Quero ouvir vocês agora. Entenderam o que eu tentei passar para vocês? É só um pouco complicado de lembrar, né? Tudo. Não, Os nomes também. Tem os nomes que são mais fáceis porque o significado dele está no nome já, como explicativo, né? Que é explicação temporal, que tem a ver com o tempo e tal. Mas tem uns que não tem o nome, a gente não entende, né? Por exemplo, a consecutiva. Consecutiva. Aí concessiva, aí você fica até meio assim. Mas só que são conjunções que elas são pouco cobradas. As mais cobradas é a aditiva, que você sabe que é uma conjunção de adição, é a conformativa, a comparativa, vocês têm que entender nesse sentido. Certo, gente? Por isso que eu chamo a atenção, mas isso não é o caso de se preocupar. Quando a gente tem o hábito da leitura, isso se torna tudo mais fácil. O segredo da língua portuguesa, o segredo de tudo é a leitura. É como eu falei para vocês e torna a falar. Se vocês têm esse hábito da leitura, vocês não vão estar se preocupando com isso, certo? Gente, agora eu quero fazer um registro desse nosso momento, que está chegando no final do bimestre, e eu vou dar uma pontuaçãozinha a mais àqueles que faz tudo que o professor orienta, né? Então, eu quero fazer esse registro dessa aula. Então, vamos abrir a câmera, vou fazer esse registro, para quando eu for fechar a nota do bimestre, saber quem está participando, quem está aqui, para a gente dar um pontinho a mais, certo? Vou contar de 1 até 5. Pera aí, paciência. Vixe, meu pai do céu, vocês sabem que eu gosto de fazer isso. Vamos lá, vou contar de 1 até 5 para vocês abrirem a câmera para sair na fotinho, certo? A foto fica lá, porque quando eu for dar a pontuação, eu vou olhar a foto. Quem está lá, Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, sorrindo que agora fazer o registro. Pronto, fiz o registro, certo? Porque agora tem muitas pessoas aí que não abrem. Por que Maria Gardena você não abre? A Mirella não abre. Fernando não abre. A Cláudia não abre. Isabel, você abriu, Isabel? Abri. Deixa eu ver aqui. Gente, tem algumas pessoas que não abrem. Eu queria entender por quê. Porque esse medo de câmera. Me diga. A timidez, professor. Ixi, meu pai do céu. E quando for, né, ao vivo, assim, a gente tiver presencial, vocês vão com a máscara? A máscara para cobrir. Não, a máscara tem que ir. Realmente, eu vou com a máscara. Não, a máscara tem que ir. Esse é fato. Mas vocês vão estar com vergonha de estar no meio dos colegas? Eu creio que não, né? Aqui, que era para vocês não terem vergonha de nada, porque eu estou aqui, vocês estão no outro lado, e assim a gente só está se vendo pelo... É porque a gente tá arrumadinha para ir pra escola, e aqui a gente não tá arrumadinha, né? Um pouquinho. Mas não vai mostrar vocês tudo, vai mostrar só o rosto. Então o cabelo arrumado já valeu a pena. Não é verdade? Só o cabelo. Deu para me ver, né? Aqui tá um pouco escuro, mas... É um pouco escuro. Era bom ficar no canto mais claro. Deixa eu ver aqui a frequência de vocês, gente, para passar para vocês assinarem. É como eu digo, é super importante, super, hiper importante
vocês não deixarem de assinar essa frequência. Aí eu pergunto a vocês, todos vocês que estão aqui fizeram já o simulado? Eu já. Eu já. Eu já. Eu já. Pronto. Coisa boa. É isso, façam simulado, porque esse simulado, vamos dizer que a gente volte presencial, aí a gente vai contabilizar os pontos. Se vocês não tiverem pontos suficientes, vocês já estão de recuperação, já para recuperar esse primeiro bimestre, que vai ser já no final. Então é bom a gente correr atrás, tentar não ficar devendo nada, porque quando a gente chega lá na frente, é um dos primeiros que fica de férias. E é tão bom quando chega aquele momento e diz, ó, quem passou de tudo está liberado. E aquele que não passou, só Jesus na causa. Ô professor, aquele vídeo vai valer pontuação? Vai sim. Vai sim, senhora. Todo vídeo, gente, todo trabalho que eu peço a vocês, que vocês colocam, vale sim uma pontuação, certo? Olha só, gente, outra coisa, você me lembrou bem, hoje tem um evento da escola. Vamos prestigiar o evento da escola hoje, que é sobre a consciência negra, né? Sobre o preconceito. Vai ter uma palestra muito boa com o professor, vai ser pelo canal da escola no YouTube. Então seria bom vocês participarem, a partir das 7 da noite. Eu acho que daqui para lá eu mando o link para vocês participarem, assistirem, comentarem, dizer se está gostando, fazer alguma pergunta. É muito importante que vocês participem dessa palestra, certo, gente? Vocês viram os folders que estão divulgando por aí, né? Eu já coloquei a chamada, já está no chat de vocês, vou colocar também no grupo. Viu, gente? Então, seria interessante que todos participem, que é um evento da escola Costa Rego, que é um evento muito bom, vai trazer um conhecimento bom, que quer queira, quer não, a gente vive num país que ainda tem um alto índice de preconceito, a gente tem preconceito de tudo, é preconceito de gênero, é preconceito racial, é preconceito social, é preconceito da maior espécie que você imaginar. O nosso país ainda não se livrou disso. E sabe que preconceito é uma doença, né? Porque você se incomodar com o outro, o jeito que o outro veste, o jeito que o outro se arruma, o jeito que o outro fala, o jeito da cor do outro, o jeito que o outro anda, isso é tudo, eu creio que seja uma doença, né, gente? Então vai ser bom essa palestra vai ser dada hoje. E seria interessante que todos participassem, colocassem o nomezinho, eu sou fulano e tal, porque vai ter muita gente assistindo, vai ter vários professores, vai ter coordenadores, vai ter diretores, e vai ver a participação de vocês, certo? Às 7 horas da noite. Certo, gente? Alguma pergunta vocês querem me fazer? Sou todo ouvido. Estamos chegando ao final da nossa aula. Professor, quem sabe fazer o vídeo pode fazer o que o senhor disse na outra aula? Esqueci. Eita, deixa eu ver. Agora você me pegou, porque eu já passei alguns trabalhos. O vídeo foi Não, o vídeo era o vídeo, né? Aí depois teve o poema do Dia das Mães, que eu pedi que vocês criassem um poema. Não, o vídeo era o vídeo. Depois eu vou ver nas minhas anotações o que foi que eu pedi, mas eu acho que o vídeo era o vídeo. Não era outra coisa, não. O vídeo era sobre alguma coisa, uma música. Qualquer bagaceira que gostasse do negócio do dia da leitura. Porque é o dia da leitura que vai ter o evento da escola, que vai ser, eu acho que semana que vem, que a escola ainda vai passar. Aí vai ter esse evento, aí nós vamos apresentar alguns vídeos. Aí eu pedi a vocês que sobre a leitura é tudo, sobre uma música, sobre um filme, sobre uma mensagem, sobre um poema. Aí você pegaria aquele vídeo, faria aquela montagem e colocaria a sua narração do vídeo e gravaria e mandava para mim, tá entendendo? Por exemplo, você gosta de poema de Braulio Bessa, vamos dar um exemplo. Aí você vai pegar um poema dele, vai montar um vídeo com fotos, a imagem que você achar interessante. Grava aquele vídeo, bota a legenda e você narrando o poema. Você
ensinando o poema, fazendo a performance do poema. Grava um vídeo de 1 minuto, 2 minutos, no máximo 3 minutos e manda para mim. Certo? Era esse vídeo que algumas pessoas me enviaram, que eu achei bem interessante, bem criativo, que eu sei que vocês têm um potencial bem grande, enviaram, e outros ainda faltam enviar, não enviaram. O poema também, algumas pessoas já enviaram, uns poemas bem interessantes também. E está faltando ainda o conto que eu pedi a vocês, né? Muitas pessoas ainda não enviaram. E são atividades tudo para o Clube da Leitura. Que conto? Eu Que também não conto? sei, professor. Que conta eu não Professor, passei. Eu não faço conto, não. Dia das Mães, eu não fiz, não. É para fazer ainda? Não, são trabalhos. É como eu falei aqui, como eu expliquei no início. Veja bem. Eu passo a atividade e coloco uma data. Aí tem uma pontuação para quem entrega até essa data. Então, quer dizer, quem não entregou até a data pode entregar? Pode sim. Claro que não vai ser avaliado como quem entregou na data prevista. Mas vai ter uma pontuação sim. É melhor entregar do que ficar sem pontuação nenhuma. Certo? Professor, você não passou nenhum conto, não? Passou, não. Então, eu estou me confundindo. Porque são várias escolas que E eu tudo que trabalho. o senhor passa, eu anoto, não tem conta ali, não. Pronto, não, então eu estou me confundindo. Então, passei, foi com outro segundo ano da outra escola. Depois eu vou olhar direitinho, não esquece não. Porque tudo que eu passo está registrado. Aí não tem como eu dizer, não, passei. Só a gente consultar que está tudo registrado. Então, não se preocupe, se eu não passei, que eu vou avaliar agora no final do bimestre a pontuação de vocês, viu? Mas se preocupe não, que a gente, o que tiver, que vocês fizerem, sempre eu gosto de não perder nada. A participação de vocês, tudo, eu gosto de a gente fazer essa avaliação para a gente dar uma nota que vocês merecem, não é verdade? Agora, o que eu fico triste, porque são 4 segundos anos. Tem uma média de 120 alunos, uma média, estou botando uma média por baixo. E aqui, quando a gente tem muito, é 25 pessoas. Na frequência ainda... Aqui não é só o senhor. Eu sei que os professores reclamam também. Aí, na chamada, tem uma média de 35, 40 alunos assinam ainda. E os outros alunos, o que estão fazendo, gente? Não estão fazendo nada, não participam, não interagem, não diz, professor, estou aqui, professor, estou com dificuldade. Como um aluno mesmo entrou em contato comigo, que disse que estava sem internet em casa, a internet que ele tinha só era dado móveis e não estava conseguindo participar das aulas, mas estava assistindo às aulas e tentando fazer as atividades, porque tinha um vizinho ou uma padaria perto que ele ia para lá e pegava a internet e era o tempo que ele assistia às aulas. Eu digo, o esforço. A gente não obriga o aluno a assistir, porque a gente sabe que existem N dificuldades. Isso é fato. Mas que o aluno dê um parecer, que o aluno converse, que o aluno diga que está aqui, porque o aluno sumiu, a gente não sabe nem se o aluno, onde o aluno anda, não é verdade? Aí fica difícil. Viu, gente? Gente, então estamos chegando mais ao final da aula. Se vocês não têm nenhuma pergunta, então eu deixo um abração aqui, um beijo no coração de cada um. Um bom final de semana.